Seja obediente a Deus. O trecho de Levítico, capítulo 10, versículos de 1 a 7, apresenta um dos eventos mais marcantes na história do sacerdócio de Israel. Esse texto é impactante não apenas pela gravidade das consequências sofridas por Nadab e Abiú, filhos de Arão, mas também pelo seu profundo significado espiritual, que ressalta a santidade e justiça de Deus. Em uma ocasião solene, enquanto serviam no tabernáculo, Nadab e Abiú tomaram uma atitude imprudente, desobedecendo aos claros mandamentos de Deus sobre a adoração. Eles ofereceram um fogo estranho, algo que o Senhor não havia ordenado. Como resultado, ambos foram consumidos por um fogo que veio da presença do próprio Deus. Esse episódio revela a importância da obediência e da reverência diante de Deus, e destaca que a adoração e o serviço ao Senhor exigem não apenas intenções sinceras, mas uma conformidade completa com a sua vontade. Essa passagem nos revela: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram-se e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão, e a Eleazar, e a Itamar, seus filhos: Não desvendeis as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Nesta passagem, o versículo 1 apresenta Nadab e Abiú, filhos mais velhos de Arão, incumbidos do sacerdócio e da realização dos sacrifícios a Deus no tabernáculo. Embora fossem consagrados para servir no santuário, ambos tomaram a decisão de fazer algo que Deus não lhes havia permitido. Ofereceram fogo no altar, mas um fogo que a Bíblia chama de fogo estranho, ou seja, um fogo que o Senhor não havia autorizado. O ato de Nadab e Abiú, descrito de maneira direta e impactante, mostra uma atitude de desobediência e presunção, pois ambos agiram de forma independente, sem buscar a direção de Deus e sem respeitar a ordem que ele estabelecera. No versículo 2, lemos que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui, o fogo é a representação visível da presença e do julgamento de Deus, que é santo e não tolera irreverência. A punição imediata de Nadab e Abiú mostra a seriedade com que Deus trata sua santidade e o quanto ele espera de obediência daqueles que se aproximam dele, especialmente no serviço sacerdotal. O ato de desobediência de Nadab e Abiú levou-os à morte instantânea, demonstrando que qualquer ato feito fora da ordem divina não é aceitável perante o Senhor. O versículo 3 traz a reação de Moisés, que ao ver o que aconteceu, fala a Arão, lembrando-o de uma instrução de Deus: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Moisés relembra a Arão que a santidade de Deus exige respeito e que aqueles que se aproximam dele devem fazê-lo com toda a reverência e submissão. Arão, como pai de Nadab e Abiú e como sumo sacerdote, permaneceu em silêncio,
aceitando o julgamento de Deus. Esse silêncio mostra sua compreensão da gravidade do ato cometido por seus filhos e sua submissão ao juízo divino. Nos versículos 4 e 5, Moisés convoca Misael e Elzafã, parentes de Nadab e Abiú, para retirar os corpos dos 2 sacerdotes mortos e levá-los para fora do arraial. Esse ato de retirar os corpos do tabernáculo e do arraial demonstra a pureza que Deus exige de sua casa e do local de adoração. A santidade do santuário não pode ser contaminada, e Deus ordena que aqueles que o desobedecem sejam afastados de sua presença, mesmo que isso signifique uma separação física. O versículo 6 destaca uma instrução especial de Moisés para Arão e seus 2 filhos restantes, Eleazar e Itamar. Eles não deveriam demonstrar luto ou desonrar suas cabeças ou rasgar suas vestes. Esse ato de autocontrole e de não demonstração pública de tristeza era uma maneira de reconhecer a justiça de Deus e de demonstrar que compreendiam o julgamento. A instrução de não se lamentar de maneira pública pelo ocorrido reforça que a morte de Nadab e Abiú foi uma consequência direta de sua desobediência e que, ao invés de questionar a decisão divina, Arão e seus filhos deveriam reconhecer a santidade e a justiça de Deus. No versículo 7, Moisés ordena que Arão, Eleazar e Itamar não saiam da tenda da congregação, pois sobre eles estava o azeite da unção do Senhor. Essa unção simbolizava a presença de Deus e o chamado sagrado de cada um deles para servir no tabernáculo. Moisés reforça que, por estarem ungidos e dedicados a esse serviço sagrado, não deveriam sair do tabernáculo ou interromper suas funções sacerdotais, mesmo em meio ao luto. Isso mostra que o compromisso com o serviço a Deus deve ser priorizado acima de todas as outras situações, e que a unção e o chamado divino exigem obediência e fidelidade absoluta. A passagem de Levítico 10 nos ensina uma poderosa lição sobre a santidade de Deus e sobre a postura que devemos ter ao nos aproximarmos dele. A história de Nadab e Abiú é um alerta a todos os que servem a Deus e buscam se aproximar de sua presença, mostrando que não basta ter apenas um desejo sincero de adorá-lo, mas é preciso obedecer a seus mandamentos com respeito e fidelidade. A maneira como nos aproximamos de Deus reflete o quanto o respeitamos, e o Senhor não aceita que seus mandamentos sejam ignorados ou adaptados conforme nossa vontade. Em nossa vida diária e em nosso serviço a Deus, é fácil ser tentado a agir conforme o que achamos mais conveniente, ou a ajustar os princípios divinos às nossas preferências. No entanto, o Senhor nos mostra, por meio do exemplo de Nadab e Abiú, que a adoração e o serviço a Ele exigem não apenas sinceridade, mas uma obediência completa à sua vontade. Hoje, muitos podem ter a tendência de tratar o culto e os momentos de adoração de maneira casual, sem a reverência necessária. Deus nos ensina que Ele não muda e que espera de nós o mesmo respeito e reverência que exigiu de Nadab, Abiú e todos os que servem no tabernáculo. Além disso, a postura de Arão diante do julgamento divino é um exemplo de submissão e de aceitação da justiça de Deus. Mesmo diante da dor de perder seus filhos, ele permaneceu em silêncio e continuou cumprindo suas obrigações sacerdotais. Esse exemplo nos lembra de que, em nossa caminhada cristã, muitas vezes seremos chamados a colocar a obediência e o serviço a Deus acima de nossos próprios sentimentos ou interesses. A vida de obediência e fidelidade a Deus exige uma entrega completa, que muitas vezes requer autocontrole e a compreensão de que a vontade de Deus é soberana. Essa passagem é um forte lembrete de que o Deus que servimos é santo e justo e exige santidade daqueles que o adoram. A desobediência
e a irreverência têm consequências, e o Senhor espera que aqueles que se aproximam dele o façam com obediência, respeito e humildade. A história de Nadab e Abiú revela que, para Deus, não é aceitável que o ser humano ajuste o culto conforme sua própria vontade ou ignore os mandamentos divinos. O Senhor deseja que nossa adoração seja realizada com coração sincero e alinhado com sua vontade. Este texto é um convite para que todos aqueles que se aproximam de Deus o façam com a postura correta, em submissão e reverência. Não podemos brincar com as coisas de Deus, nem tratar o sagrado como algo comum. Nossa adoração e nosso serviço devem ser pautados pela busca em agradar ao Senhor, e não aos homens. A vida cristã é um chamado para viver conforme os ensinamentos bíblicos, respeitando e honrando a Deus em todas as áreas de nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua santidade. Dá-nos a sabedoria para te servir com respeito e fidelidade, lembrando sempre que tu és digno de toda reverência. Ensina-nos a obedecer aos teus mandamentos, evitando todo ato de desobediência. Que nossos corações estejam em completa submissão ao teu querer. Livra-nos de todo o orgulho que nos leva a agir conforme nossa própria vontade. Que possamos sempre honrar o teu santo nome em nossa adoração e em nossa vida. Renova em nós o desejo de te servir com sinceridade e compromisso. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.